Fala galera, pré-jogo UFC na área para mais um vídeo de prévia de jogos da Copa do Mundo. Dessa vez vamos falar de Brasil e Marrocos. E antes de eu começar, não se esqueça de se inscrever no canal. E vamos lá, vamos para mais um jogo. Brasil e Marrocos, jogo que acontece amanhã, dia 13, às 19 horas. Dia 13 de junho, né? Jogo válido pelo grupo C. Jogo que será apitado pelo o árbitro Slavko Vintic, com média de 4,18 cartões e 0,20 cartões vermelhos. O Brasil que está na sexta posição no ranking da FIFA, enquanto que o Marrocos está na sétima posição. O jogo acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. O jogo será transmitido por quase todas as emissoras disponíveis, sendo Sport TV, Globo, SBT, Cazé TV. Opção você não vai ficar sem. Vamos lá. Falar do Brasil. Brasil que inicia sua busca pelo seu sexto título mundial após 3 vitórias seguidas em amistosos, marcando um total de 11 gols, o que evidencia o poder ofensivo que coloca a seleção entre as principais favoritas ao título. A seleção venceu a última vez que os Estados Unidos sediaram a competição, em 1994, inclusive o ano que eu nasci. Então tem boas lembranças da América do Norte, mesmo tendo passado das quartas de final apenas uma vez desde o último título em 2002. Apesar dos tropeços recentes, considerando seu alto padrão em Copas, nenhum time disputou 114 ou venceu 76 mais jogos de Copa do Mundo do que o Brasil. Então a expectativa é de confirmar o favoritismo neste jogo de estreia. No Marrocos, eles que não têm o mesmo histórico do Brasil em Copas, já que esta é apenas a sua sétima participação, mas o time que terminou em quarto lugar em 2022 provou que a campanha até a semifinal no Catar não foi acaso, passando pelas eliminatórias com 100% de aproveitamento, 8 de 8, além de conquistar a Copa Árabe e chegar à final da Copa Africana de Nações. Desde que foi vice-campeão deste último torneio, no início do ano, os Leões do Atlas estão invictos em 5 amistosos, 3 vitórias e 2 empates, incluindo o empate por 1-1 com a Noruega no domingo. Então o time de Mohamed Ouabi, em boa fase, chega confiante para tentar surpreender, apesar do peso do adversário. Estatísticas e destaques: o Brasil está invicto nas últimas 20 estreias em Copas do Mundo, 17 vitórias, 3 empates. Houve uma média de 1,5 gol por jogo após os 75 minutos nas últimas 4 partidas do Brasil. O Marrocos não sofreu gols no primeiro tempo em cada um dos últimos 24 jogos. E o Marrocos nunca venceu na estreia de uma Copa do Mundo. 3 empates e 3 derrotas. Sinal bom para o Brasil. Os últimos jogos do Brasil foram 3 vitórias, sendo 3 vitórias seguidas, uma derrota para a França e um empate com a Tunísia. Já o Marrocos vem de 3 vitórias e 2 empates, em jogos contra Noruega, Madagascar, Burundi, Paraguai e Equador. No histórico de confrontos, as duas seleções se enfrentaram 3 vezes na história, sendo o primeiro confronto em 2008 e o último agora em 2025, no ano passado. Não. Eu li errado. O primeiro confronto em 1997 e o último confronto em 2023. Em Copas do Mundo, eles se encontraram em 98, onde o Brasil ganhou de 3-0. E no total, o Brasil leva vantagem para cima do Marrocos, com 2 vitórias, sendo o Marrocos com 1 vitória. O destaque do Brasil é Vinícius Júnior, que teve 3 participações em gols nos últimos 3 jogos por clube e seleção, 2 gols e 1 assistência, e 2 dos seus últimos 3 gols pela seleção abriram o placar. Pelo Marrocos, o companheiro de Vini Júnior no Real Madrid, Brahim Dias, participou de 3 gols nos últimos 5 jogos por qualquer equipe, 2 gols e 1 assistência, incluindo o gol que abriu o placar contra a Noruega. Segundo o SofaScore, estas são as prováveis escalações das duas seleções, as duas que devem jogar no 4-2-3-1. Temos renomados jogadores na seleção brasileira, acho que não precisa nem comentar. Pelo lado do Marrocos, jogadores em destaque: Brahim Dias, como já foi falado, Amrabat, Hakimi na lateral direita, Mazraoui na esquerda e o goleiro Bono do Al Hilal. Estas então são as prováveis seleções. Os técnicos do Brasil, Carlo Ancelotti e Mohamed Ouabi, do Marrocos. Nas casas de apostas, o favoritismo é do Brasil, com a odd média de 1,65, 1,70, 1,60, 1,65, 1,70, enquanto que o Marrocos vem com a odd de cerca de 5,50 a 6, 5,50, 5,80. Então, o Brasil leva vantagem nas casas de aposta. Será que isso vai se refletir no jogo?
Esperamos que sim, né, como brasileiros. E você, qual o seu palpite para o jogo? Você acha que o Brasil vai ganhar? Vai ser fácil? Vai ser difícil? O Marrocos ganha? Diga aí nos comentários. Não esqueça de me seguir e até o próximo vídeo. Valeu!